Obrigado, Fernanda. Obrigado, Gabriela, por essa palestra tão esclarecedora. Bom, galera, agora a gente vai para o tema central do nosso evento, repensando a maneira como lideramos. E para discutir o assunto, eu trago Carol Azevedo, que é Marketing RH Regional Director Latam do Google, Sara Bolchevitz, que ela é vice-presidente de Marketing e Comunicação da Mastercard Brasil, Fábio Rosé, que é diretor-geral de Pessoas e Cultura da DASA, e o Daniel Consani, CEO do Grupo Top RH. Sejam bem-vindos! Fala, galera! Boa tarde para vocês! O evento pontual, hein? São exatamente 16h33 para provar que estamos ao vivo aqui de São Paulo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a nossa mesa de debate. Bora repensar a maneira como a gente está liderando as empresas? E eu estou muitíssimo bem acompanhado. Você já viu aí, o Delvi já falou para vocês. A gente hoje vai conversar com a Sara Bolchevitz, que está aqui do meu ladinho. Ela é vice-presidente de Marketing e Comunicação da Mastercard Brasil. Te agradeço muito pela participação, Sara. Eu que agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui. Que privilégio. Também está aqui com a gente a Carol Azevedo, que é diretora de RH Latam do Google. Carol, obrigado também por estar aqui com a gente. Prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. Ô, coisa boa. E também está aqui com a gente o Fábio Rosé, diretor-geral de Pessoas e Cultura da DASA. Fábio, super prazer, privilégio estar com você. Boa tarde, gente. Boa tarde. Galera, vamos lá começar, então, a conversar sobre como a gente lidera e por que é importante repensar a liderança. E aí eu queria começar fazendo essa primeira provocação para a Sara. Sara, por que a gente precisa repensar a forma como a gente lidera? Por que faz sentido refletir sobre liderança em 2022, neste momento exato? Essa é uma excelente pergunta, principalmente considerando o contexto que a gente está vivendo. E eu acho que essa é a grande resposta para a sua pergunta. Muita coisa mudou nos últimos anos e mudaram de uma forma avassaladora, com muita rapidez, com muita velocidade, principalmente no que diz respeito às relações pessoais. A gente passou por uma pandemia, está no finzinho dela, se Deus quiser. Esperamos que sim. Tem muita coisa acontecendo no mundo e essa mudança de contexto fez com que a relação entre as empresas e as pessoas mudassem demais. Antes da pandemia, já tinha muita coisa acontecendo, a gente já tem falado de pautas de liderança humanizada já há algum tempo, mas eu entendo que hoje a maior mudança que aconteceu foi essa relação. As barreiras entre as empresas e as casas e as pessoas, elas não existem mais, como se fosse uma coisa só. Então, os líderes, eles precisam pensar dentro desse contexto e os liderados esperam que os líderes também ajam dessa forma. Então, eu acredito que essa seja a maior mudança em 2022. O impacto da pandemia, o impacto da mudança do futuro do trabalho, das relações, das expectativas que as pessoas têm em relação às empresas e aos seus líderes. Isso fez com que seja demandado do líder uma liderança muito mais próxima, mais humana, mais empática. Todo mundo gosta de falar da empatia, mas saber ouvir e entender essa necessidade. E, a partir daí, ter uma equipe que tenha bons resultados e que esteja engajada. A partir da fala da Sara, eu acho que fica claro que, de fato, a nossa própria relação com o trabalho está em transformação. Não é verdade, Carol? Super verdade, totalmente, porque a cada vez que a gente muda o modelo de trabalho, a gente acaba ajustando skills, habilidades que a gente precisa ter para poder performar aquele trabalho. E a partir do momento em que a pandemia veio fazer parte da nossa vida, que a gente começou a trabalhar de casa e que esse trabalho começou a não ter muitas barreiras com a nossa vida pessoal, cada um teve que começar a desenvolver uma maneira diferente de trabalhar. Agora, o que a gente está vendo no mercado é um movimento um pouco contrário, as pessoas voltando aos escritórios, algumas empresas oferecendo modelos de trabalho mais flexíveis para que as pessoas possam também adequar suas rotinas, essas rotinas que foram desenvolvidas durante a pandemia, esse período remoto.
Então, assim, essa relação com o trabalho, ela evolui. Ela passou por uma evolução muito mais rápida durante esses 2 anos. Mas, se a gente olhar décadas para trás, a gente vem num processo de evolução. Só que isso agora houve um catalisador para esse processo, né? Então, acho que os próximos anos, meses e anos, serão tempos de muitos aprendizados aí, tanto para os funcionários quanto para as empresas, porque eu acho que a gente está aprendendo juntos, o mercado está aprendendo junto. 100% alinhado. Queria só trazer uma perspectiva que complementa essa nossa imagem de mudança, a imagem de necessidade de adaptação ao que vem acontecendo com o mundo e a relação que a gente tem com o trabalho, que as pessoas têm com o trabalho, por estarem remotos, por estarem em casa, né? A gente, na DASA, nós somos 50 mil pessoas, 5 mil foram para casa, as outras 45 mil foram para frente, mais ainda na pandemia. Né? Nos hospitais, nas unidades laboratoriais. Então, é uma referência diferente daquela que a gente imagina quando está pensando o que é a liderança. Porque a necessidade de humanização, a necessidade de empatia passa também por entender isso. Que quem está tomando as decisões, eventualmente, não está vivenciando o que está acontecendo na vida dessas pessoas que não só estão tendo bastante modificadas a relação profissional, porque estão mais expostas do que nunca, mas que em casa enfrentam aí sim aquilo que a gente imagina, porque marido, esposa, filho, que não foi para a escola, que está em casa, e tudo aquilo que ficou misturado junto, passam por essas dificuldades que a gente tem. Então, quando a gente fala de liderança como um todo, sim, a gente tem uma necessidade de quebrar cada vez mais essa falsa dissociação entre quem eu sou profissional e quem eu sou fora de quando eu estou manifestando meu papel profissional, mas tem também, em função da pandemia, uma aceleração dessa exposição local, frontal, com o que a gente enfrentou, né? Ô, Fábio, essa colocação é muito pertinente. Eu vou fazer uma pergunta justamente para você sobre ela, aprofundando um pouquinho isso, mas antes eu quero convidar a nossa audiência, que está aí super forte, firme e forte, acompanhando a gente, para mandar suas perguntas no nosso chat, tá? Esses grandes especialistas, os nossos executivos, estão aqui prontinhos para fazer perguntas, para responder as perguntas de vocês também. Fábio, o que você traz me remete a uma espécie de ruptura, digamos assim, um distanciamento da realidade vivida por parte das lideranças corporativas e os colaboradores, e os profissionais em geral. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do que está faltando, o que mudou bastante já nos últimos tempos e o que falta mudar ainda mais para que a gente tenha lideranças corporativas cada vez mais sintonizadas com o contexto socioeconômico em que a gente vive, com as realidades das pessoas. Quer dizer, a gente acabou de ter uma entrevista aqui da Gabi, em que falaram justamente sobre isso. A gente precisa entender o contexto em que a gente está inserido. As empresas não existem fora disso. Exato. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A liderança não existe fora disso, né? Exato. A liderança não termina no cargo, a empresa não termina no P&L. A gente está trabalhando dentro de um contexto social que, no nosso caso, diferente da Google, por exemplo, a gente é o Brasil. Os nossos 50 mil estão aqui. As 50 mil famílias que a gente impacta são o Brasil. Então, as disfunções sociais que a gente tem, desigualdades, principais desafios, enfim, eles estão no dia a dia. O que falta, se essa é a tua pergunta, mais especificamente, eu acho que falta a gente se conectar mais com o todo, a gente entender como líderes que a gente serve e não tem um time para servir, e que, à medida que a gente entende o processo de deslocamento do que é o centro da liderança para o coletivo, para a colaboração, isso não só, e acho que do ponto de vista geracional, nos liberta daquele modelo que a gente repete, que é baseado no patriarcado branco, né? E coloca numa diversidade de perfis a serviço do que o time pode produzir e não só o líder pode influenciar. Uhum. Então, assim, a influência em si tem que ser multipolarizada, né? O líder tem que saber influenciar, sim, mas acho que é até mais interessante
saber ser influenciado do que influenciar. Então, acho que falta a gente deslocar o centro da nossa liderança para o coletivo e não para o individual. Posso complementar? Claro. Que eu acredito também que nós fizemos muitos avanços, mas eu acredito que ainda falta representatividade na liderança. Então. Falta diversidade, falta representatividade, né? Falta pessoas que entendam, mas que também vivam esses diferentes contextos, né? A gente tem falado muito de diversidade e inclusão nas empresas, e, sem dúvida, é uma meta para todas as empresas que estão sentadas aqui. É uma jornada que já começou, que está acelerada, mas que a gente ainda tem muito para fazer. Então, eu acredito que nós temos ferramentas, temos objetivos, mas ainda falta a gente chegar lá e ter representatividade. Quanto mais representatividade nós tivermos de diferentes cortes sociais, equidade de gênero, racial, isso vai fazer com que, naturalmente, a gente possa ter uma liderança que seja mais conectada com a sociedade, com o contexto que a gente está vivendo. Faz todo sentido, Sara. Pode falar, você ia falar. Não, só ia dizer assim, eu acho que não fica a menor dúvida para nenhum de nós que nenhum de nós 4 estaríamos sentados aqui se não fôssemos brancos. Sim. Se não fôssemos brancos. Isso é o que as empresas mais buscam hoje em dia, e a gente vê um engajamento grande, a gente vê muita vontade, mas eu concordo com o que a Sara falou, ainda estamos aí no início de uma caminhada, é o início de uma jornada, onde muita coisa tem que amadurecer, muito pensamento tem que amadurecer, muito conhecimento tem que vir, muita oportunidade tem que ser dada, para a gente conseguir ter um avanço um pouco mais representativo, porque muito se fala, né? E eu acho que agora as empresas têm aí uma chance, como, inclusive, grupo de influência dentro de um país, para a gente conseguir mover questões sociais para frente, né? Então, eu acho que a gente está melhor do que a gente estava há alguns anos, mas olhando para frente, para a jornada, é o princípio de uma caminhada. Sem dúvida. Obrigado pela consideração, Carol. A gente recebeu aqui uma pergunta da Priscila Garcia de Brito. Como vocês consideram o estilo de liderança de vocês hoje em relação ao início da carreira? E como liderar diferentes perfis e gerações tão diferentes? Quem quer? O estilo de liderança? Foi a pergunta? Estilo de liderança. Eu posso responder? Em relação ao início da carreira. Vou responder, assim, com base, obviamente, na minha experiência, né? Eu comecei a minha carreira profissional aí no ano 2000, né? Que foi quando eu me formei. E era um estilo de liderança muito mais hierarquizado, muito mais centralizado, né? Eu, ao longo da minha carreira, passei por empresas diferentes, mas certamente vivenciando modelos de liderança que estavam tendendo para uma certa descentralização. Então, outras competências, se não que você ser um bom colaborador, saber ouvir, ser produtivo, responsável, comprometido, todas essas características que também são importantes hoje em dia, elas passaram a ter um peso um pouco menor diante de outras competências, como colaboração, compartilhar informação, garantir que todo mundo esteja alinhado e que você não seja o único decisor, que você escute sempre outras vozes, que você compartilhe a sua decisão. Então, hoje em dia, no Google, o meu estilo de liderança, ele é muito por consenso. E ele é muito focado em ouvir os outros. Então, dificilmente, ou eu vou tomar uma decisão, ou eu vou chegar a uma conclusão, sem ter escutado algumas outras pessoas e ter tido boas argumentações aí para construir a decisão que eu estou tomando. É interessante, Carol, porque acho que essa, para mim, foi uma grande mudança também no meu estilo de liderança, mas eu queria apontar um outro fator, que para mim foi chave também. Eu também comecei minha carreira no ano 2000 e as minhas referências de liderança ainda eram muito masculinas. Ou tínhamos muitos líderes homens e as mulheres também, de alguma forma, tinham que ser mais homens.
Sim. Então, eu lembro que as minhas referências elas eram mais masculinas, né? De até falar palavrão, de ser mais agressivo. Então, eu aprendi a ser uma líder mais agressiva no começo da minha carreira, porque eu entendia que essa era a referência que eu tinha. Sim. E eu fui aprendendo ao longo do tempo que essa não era... Me demandava muita energia ser assim. E eu era uma líder muito mais inspiradora, sendo uma líder carismática, uma pessoa que trabalha com colaboração, sem agressividade, né? Então, essa para mim foi uma das grandes mudanças de perfil. A partir do momento que a agressividade deixou de ser um padrão, ou deixou de ser uma demanda, e passa a ser até um problema, né? Que você precisa corrigir, aí foi onde eu realmente acho que fiz essa chave da mudança, de realmente me tornar uma líder mais inspiradora. E eu tenho uma frase que eu adoro, que foi a Júnia, que é uma especialista em comunicação, e um dia ela falou assim para mim: Sara, você pode ser mais leve, pode usar menos terninho e mais ternura. Uau. E essa frase pegou para mim de uma forma muito forte. Então, assim, menos terninho e mais ternura. Isso, que legal. É muito legal isso. Sara, eu sendo homem, ter que me desvincular do modelo de referência masculino também foi bem bacana. Porque eu me sentia uma fraude no meu modelo, no que eu aprendi a ser, que representava também o que era a figura do pai, né? A paternidade passa pela mesma questão, né? Libertar-se dessa masculinidade tóxica que a gente vê refletido em tantos lugares é um exercício importante para, acho que, modernização, humanização, evolução do estilo de liderança que a gente tem. E a própria síndrome do impostor, né, que ela surgiu lá em 82, Clance, eu não lembro da outra psicanalista, e elas foram fazer um trabalho de levantamento de competências, mesma época do McClellan, essas coisas, falou de competências, mesma época, e elas foram pesquisar, entrevistando as primeiras CEOs norte-americanas de sucesso, brancas, de sucesso, para ver o que elas tinham em comum, né? Foco no resultado, foco, sei lá. E saiu isso, saiu a síndrome do impostor, é o resultado desse trabalho. Sinto que todas elas sentiam que era uma fraude, que não estavam preparadas para fazer o que estavam fazendo já, mas exatamente pelo que a Sara trouxe, assim, não era o modelo dela, ela não tinha essa referência. Então, eu acho que essa libertação que existe é um processo que a gente vem aprendendo, essa geração de transição aqui, e eu acho que o meu maior câmbio, minha maior mudança foi de achar que eu tinha que saber tudo, a resposta, para hoje achar que eu não tenho que saber quase nada. Eu tenho que, né, ser capaz de criar o espaço para quem sabe contribuir, dar a sua voz, enfim. Acho que essa talvez tenha sido a minha... Eu tinha preparado uma pergunta aqui para vocês sobre o que trouxe vocês até este momento da carreira, né? No sentido de que como vocês se prepararam para serem os líderes que vocês são hoje. Mas, a partir da resposta de vocês, parece, na verdade, que não é necessariamente uma preparação, é uma desconstrução, é um processo de desconstrução. É por aí, Carol? O que você acha? É muito por aí. É um processo de desconstrução e é um processo de reaprendizado. Sim. Né? Então, mesmo que você continue fazendo um mesmo trabalho por um tempo maior, a forma como você vai fazer aquele trabalho, ela precisa ser constantemente reinventada. Né? Porque as relações sociais são reinventadas, as relações no trabalho são reinventadas. Então, a gente, como ser humano, a gente tem que buscar, assim, pode parecer um pouco genérico, mas a gente tem que buscar evoluir. E essa evolução, ela tem que acontecer na vida profissional também, né? Então, a gente se desconstrói, a gente se reconstrói, a gente aprende com o outro. Eu digo que no Google, eu aprendo muito mais com os times e com as pessoas que muitas vezes estão nos times da gente, mesmo diretos e indiretos, do que às vezes você aprende com seu chefe, você aprende com seu diretor, sabe? Mas isso também requer que a gente tenha uma postura de humildade, né? Sim, sem dúvida. Que mesmo que você esteja em determinadas posições, você não sabe tudo
e você, aliás, sente que quanto mais você sabe, menos você sabe, né? E a gente tem que estar aberto à mudança. Hoje em dia, se a gente não estiver aberto à mudança, a gente entra em sofrimento. Sem dúvida. Mas eu concordo com o que você falou completamente, mas tem a desconstrução, mas tem também algo, né, que você falou que te trouxe até aqui, que a desconstrução ela acontece, mas tem coisas que eu acredito que você não pode nunca deixar passar, né? Então, os seus valores, o seu propósito, o seu histórico, né? Então, o que me trouxe até aqui não foi só a minha formação de economista, mas foi a minha família, né? Ser filha de uma mulher negra, retirante nordestina, que teve que fazer a vida, que fez tudo acontecer para eu poder estar aqui. Isso eu nunca vou deixar. Isso me construiu. Com certeza. Né? Os meus valores me constroem. O que eu aprendo todos os dias também fazem parte dessa construção. Né? Então, é construção e desconstrução, mas acho importante falar que tem coisa que nunca vai sair de você. Né? A base da gente, né? A gente tem que estar sempre conectado com essa base. Sim. Deixa eu só... E acho que tem que marcar o ponto. Assim, a gente chegou até aqui num modelo de construção, formação, muito limitado, muito monofocal, numa receita de sucesso pautada numa excelente formação acadêmica, num domínio de outras línguas, em experiências internacionais, que não vai servir para o futuro. Já não serve para o presente e impediu que a gente estivesse num lugar muito melhor como sociedade do que nós estamos. A gente castra a nossa forma de entender talento quando a gente aceita esse formato. Não importa a faculdade de primeira linha que as pessoas não estudaram, não importa o segundo, terceiro idioma que elas não falam, não importa a experiência internacional que elas não tiveram, importa quem elas são, importa o que elas fizeram, da experiência de vida que elas tiveram, e importa ainda mais o que elas vão fazer. E que a gente construa um ambiente profissional estruturado em organizações que permita ambientes onde elas possam exercer isso, é o que vai, provavelmente, potencializar quem nós representamos como organizações, né? Porque como organizações como as nossas, startups de ação diferentes. Sim. Né? Para que a gente consiga atrair essa diversidade, essa pluralidade de perfis que a gente, como a Sara lembrou, ainda não é capaz de atrair. Talento não tem limite, cara. O que tem limite é essa nossa forma bitolada de buscar talento. Fantástico. A gente tem uma pergunta da Aline Cavalcante Santana. Quais os tópicos e temáticas que norteiam a liderança que as empresas e as pessoas precisam atualmente? Acho que diversidade já é um tema com certeza. Começando por aí. Tá. Acho que diversidade, eu acho que se fala muito dentro das empresas sobre cultura, né? E uma coisa que eu acredito muito é que também cultura evolui. Eu acho que o que não evolui, muitas vezes, são os valores ali mais fundamentais daquela cultura. Mas se fala muito, né, de soft skills, se fala disso como um elemento de trabalho, hoje em dia, muito mais relevante para uma contratação de um talento do que especificamente o conhecimento técnico da pessoa. Né? Então, eu acho que, dentro de uma empresa, esses pontos estão constantemente na pauta da liderança. Inclusão, né? Quando a gente fala de diversidade, não só a parte da contratação, mas a parte da inclusão mesmo. Né? Como é que você está dando oportunidades que sejam oportunidades legítimas, como é que você está apoiando o desenvolvimento das pessoas de uma maneira legítima. Então, você não só basta trazer para dentro, mas você tem que garantir que aquelas pessoas tenham crescimento com sucesso ali. Né? Isso são... Olha, eu não participo de nenhuma reunião onde não se fala destes tópicos, hoje em dia. Eu incluiria, né, acho que tem a diversidade e inclusão como um dos pontos, né, da agenda geral de ESG. Acho que também esse é um dos pontos que mais estão sendo discutidos no nosso dia a dia. Né? Então, qual o impacto que cada uma das organizações vai trazer
para a sociedade, para o outro, para o funcionário, né, para o seu funcionário, para o seu consumidor e para a sociedade como um todo. Então, essa também, né, a pauta mais ampla de ESG, então, desde quando a gente pode, né, de qual o seu impacto para o meio ambiente, para a sociedade, aí na sociedade, incluindo diversidade, inclusão e governança, também tem sido um dos tópicos prioritários na nossa agenda. Só para complementar, um outro tópico que está muito também na agenda e que eu vejo assim através de fóruns é a saúde mental. Sem dúvida. Saúde mental se fala muito, o well-being se fala muito. Então, são tópicos que, hoje em dia, por essa mudança rápida dos modelos de trabalho, uma readequação para casa, agora uma readequação para o escritório, as pessoas se preocupam muito. Como é que vai ficar minha produtividade? Como é que vai ficar meu bem-estar? O tempo que eu vou gastar agora para fazer uma atividade diferente? Então, são temas que estão muito em foco para as empresas. Como é que eu vou conseguir balancear bem a produtividade que eu entrego e a minha qualidade de vida? Perfeito. A gente, well-being, saúde mental, felicidade no trabalho, né? A gente entra para felicidade no trabalho. Aí o que falta para ser feliz no trabalho? Falta eu poder ser quem eu sou. Então as empresas agora falam, pode ser quem você é, né? Você pode ser. E, cara, aí agora eu posso ser quem eu sou? Então eu tenho que ser hiperprodutivo, eu tenho que ser feliz por ser quem eu sou no trabalho. E aí entra outra carga, que é essa, acho que, exacerbação de felicidade surreal que a gente vem a ter no ambiente que a gente está. Assim, tá difícil a gente encontrar um equilíbrio. É verdade. E acho que talvez essa seja uma fonte de saúde. Assim, entender como é difícil num momento como esse, de altíssima pressão por resultados, por conta da economia, por conta da chegada das startups, por conta de que, enfim, tudo que a gente enfrenta, mais a pandemia, mais a nova geração, encontrar um equilíbrio nesse sentido é difícil. E não estar tão bem, tudo bem. Eu acho que, se eu puder, de alguma forma, contribuir com o que vocês trouxeram, eu acho que a gente viveu um mundo, voltando um pouquinho lá no que a Sara trouxe também, lá no começo dos anos 2000 e tudo mais, a gente viveu um pouquinho o mundo da liderança muito baseado em motivação, numa positividade tóxica mesmo, aquela coisa do vamos lá, vai dar tudo certo, a gente tem que ser otimista o tempo inteiro e tal. E eu acho que a gente tem refletido bastante sobre isso. Eu acho que tudo que vocês estão trazendo aqui, gente, se a gente estivesse fazendo esse mesmo debate em 2005, não rolaria, porque a gente não teria 3 líderes falando de 3 líderes brancos, não sei o quê, de grandes empresas, falando de diversidade, falando das suas vulnerabilidades, admitindo que, olha, lá no começo eu vestia terninho, eu achava que eu tinha que ser de um jeito e agora é de outro. Quer dizer, eu acho que a gente está evoluindo muito nesse sentido. Eu concordo muito com a Carol, é um caminho que a gente está só no comecinho, tem muita coisa para ir, mas... E aí eu me lembrei também do livro A Sociedade do Cansaço, de um filósofo sul-coreano, que fala justamente sobre isso, né, Fábio? De como o excesso de positivismo nos trouxe para um esgotamento completo do nosso modelo, da nossa relação com o trabalho e tudo mais, né? Porque aí agora a gente tem que competir com o ideal, né? Exato, o real não vai chegar no ideal, cara. Não chega. Então a gente está no desejo, na fase do desejo, a gente estipula algumas referências que elas não... A probabilidade que elas aconteçam é muito difícil. E aí a possibilidade de frustração é gigante. É gigante. E aí, se você não está 100% feliz, você está errado. Você não está 100% feliz. Começa a medir. Você começa a medir felicidade corporativa. Mas só para complementar, eu tenho uma dúvida se isso é uma cobrança das empresas ou se isso é uma cobrança da sociedade hoje em dia. Porque eu vejo, por exemplo, isso dentro da minha casa. Sabe? Eu tenho 2 filhas, elas têm 14 anos. E a gente... São gêmeas. E a gente, como pais, muitas vezes, a gente quer tanto a felicidade dos filhos que a gente fica naquela expectativa que os filhos têm que ser felizes o tempo inteiro. É verdade. Né?
Então, eu acho que tem também uma coisa da sociedade, da gente viver um momento em que é meio que o momento da mídia social ali, sabe? Tudo tem que estar perfeito o tempo inteiro. Verdade, cara. Você A gente pode olhar precisa... pelo selfie, né? Isso. Você não está nem olhando para Fábio. você quando você está tirando a selfie, você está olhando para alguma coisa que não é você. Mas aí você espera que a pessoa seja feliz, a pessoa talvez às vezes ela nem quer ser feliz, aí você fica infeliz porque ela não é feliz e ela tem que ser feliz. Não, é insuportável. É isso aí. Nossa, a gente está cheio de perguntas aqui da galera, mas eu vou selecionando, tá, gente? Podem continuar mandando, por favor. Vocês acham que hoje, quem pergunta é o Lucas Henrique do Nascimento, vocês acham que hoje o líder está preparado e engajado de fato para a sua função de liderança? Quer dizer, aí eu acho que tem muito a ver com o perfil pessoal. E aí eu queria emendar essa pergunta com uma outra questão, que é: o que motiva vocês hoje, como líderes corporativos? Porque, de fato, está difícil, né, gente? Nem tudo são flores, tem um monte de desafio gigantesco, precisa entregar resultado o tempo todo, mas, assim, o que motiva vocês? Acho que respondendo a primeira pergunta, eu concordo que acho que é muito pessoal. Eu acredito genuinamente na bondade das pessoas, não um positivismo, mas assim, eu acredito que as pessoas genuinamente querem fazer o bem, querem ser melhores pessoas, melhores líderes, melhores executivos e principalmente nesse momento. Posso falar por mim, pelos líderes que eu conheço, sim, estamos engajados e muito mais vulneráveis também, né? Acho que essa posição, o líder, ela já não existe mais com tanto peso. Nós somos pessoas normais que lideram equipes, que lideram outras pessoas, que ajudam, que viabilizam propósitos, que viabilizam objetivos, que viabilizam vidas e carreiras. Então, acho que esse é o primeiro. O que me motiva de verdade é a capacidade de criar algum impacto. Seja na sociedade, eu sou muito feliz em trabalhar numa marca, em liderar uma marca que tem uma agenda social muito positiva e de altíssimo impacto, né? A Mastercard, ela tem uma agenda muito grande social. Durante a pandemia, nós doamos mais de 23 milhões de pratos de comida. Então, eu sou muito feliz de ter uma marca que realmente causa um impacto positivo na sociedade, e causar impacto é o que mais me motiva. Na vida das pessoas, poder passar uma mensagem para alguém que precisa e inspirar, numa carreira, numa empresa e na minha vida, na vida da minha família. O que me motiva hoje, eu poderia falar propósito, porque o impacto é com propósito, né? Para eu chegar em algum lugar. Mas, sem dúvida, é ter certeza que todos os dias, no que eu estou fazendo, eu estou deixando uma marca positiva. E aí, o que te motiva, hein, Fábio? O que me motiva? Eu tive algumas experiências na minha vida profissional. No Brasil, no Chile, Venezuela, Suíça, Estados Unidos, de volta no Brasil. De volta em São Paulo depois de 15 anos. Em algumas culturas diferentes, algumas companhias, mercados diferentes, que eu respeito, tenho carinho, trago comigo as melhores histórias, me trouxeram até aqui, né? Acho que as pessoas com quem eu trabalhei, com quem eu aprendi e tal, me trouxeram até aqui e estão aqui no coração. Eu aprendi o que é propósito agora, na DASA. Eu nunca tinha visitado um hospital sem ser paciente ou acompanhante. Eu não tinha essa perspectiva do que acontece, do que é bonito o exercício de um profissional de saúde naquele momento. Falo isso dos hospitais, mas é a mesma coisa quando a gente está trabalhando um diagnóstico e tal. E tentar fazer uma saúde diferente, focada na saúde, não tanto na doença, focada na predição, e o quanto isso pode impactar um dos principais problemas sociais que nós temos, isso eu acho que é o que me motiva. Perfeito. Hoje. Carol? Bom, acho que, em linha com o que a Sara e o Fábio disseram, o propósito da empresa, para quem, né, nós trabalhamos, é importantíssimo. E comigo não é diferente, né? O Google tem aí a missão
que é deixar as informações universalmente acessíveis para todos. Então, nós temos também um olhar para a resolução de problemas sistêmicos, né, que, através dos nossos produtos, a gente consiga ajudar a resolução desses grandes problemas. Então, que vão desde a internet pelo balão, que vai para regiões remotas, onde a gente não consegue chegar, né, por cabeamento. Agora a questão de Waze, que ajuda a resolver o trânsito. Então, tem uma coisa na empresa para quem você trabalha que te move, né? Sim. Mas uma coisa que pessoalmente me move muito eu tenho uma mãe que é engenheira. E ela começou o mercado de trabalho dela num momento em que só haviam homens. O mercado de trabalho era de uma outra maneira. Mas eu sempre cresci com a minha mãe trabalhando e fora de casa. E aí eu tinha aquilo ali, eu olhava e falava, gente, ela está construindo um mercado de trabalho ali, né? Um espaço dela. E aí chegou a minha vez de construir um mercado de trabalho também diferente para poder deixar para as minhas filhas. Então, quando eu penso em geração após geração, eu acho que a gente tem a obrigação de deixar um mercado de trabalho, obviamente, com a nossa contribuição social e profissional, mas muito melhor do ponto de vista de diversidade, de inclusão, de respeito, principalmente de respeito melhor para as próximas gerações. Então, quando eu olho para as minhas duas pequenas, eu falo, gente, no dia que elas tiverem que trabalhar, eu quero que elas estejam num ambiente ainda melhor do que o ambiente que eu herdei da minha mãe. Nossa, isso é muito forte, Carol, muito legal. Assim, acho que é uma reflexão muito legal para todo mundo fazer. A gente está deixando o ambiente de trabalho melhor do que aquilo que quando a gente entrou, né? Muito legal isso mesmo. Queria perguntar para vocês duas em uma, mas elas estão conectadas. Primeiro, qual é a melhor forma como líderes corporativos, qual a melhor forma de abordar tópicos difíceis ou notícias ruins, digamos assim, porque, como falamos, nem tudo são flores, então, de fato, há notícias ruins, há questões difíceis ou delicadas para lidar dentro do ambiente de trabalho. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de qual é a melhor forma de lidar com elas e, se vocês recordarem de algum episódio específico, qual foi o momento mais difícil, a decisão mais difícil na carreira de vocês? Posso começar? Pode. Não acho que tem uma maneira certa, eu acho que tem a maneira que a gente sente que a gente está fazendo o nosso melhor, né? Então, como eu faço? Eu acho que, primeira coisa, o como você faz, às vezes, ele importa mais do que o que você está fazendo. Tá. Então, o como você fazer com cuidado, com transparência, né? Muitas vezes a gente fica postergando uma situação, postergando dar uma notícia, e aquilo ali gera um sofrimento para ambas as partes, né? Então, eu acho que sempre ser transparente, mas tentar se colocar no lugar do outro. Então, pensar muito no como você vai fazer aquilo e como é que aquilo ali vai ser recebido pelo outro, né? E situações difíceis, eu acho que eu escuto muito as pessoas dizerem: eu trabalho no RH porque eu gosto de gente. Eu também adoro gente, mas o RH também tem que tomar decisões muito difíceis. Exato. Né? E no começo da minha carreira, eu já passei noites sem dormir, porque eu tinha que ter uma conversa difícil, porque eu tinha que desligar uma pessoa, e é angustiante aquilo, né? Só que você entende que muitas vezes você, pelo lado corporativo, tem que tomar algumas decisões, mas que existem outras maneiras de você dar o apoio para a pessoa, né? Então, decisões que são de desligamento, de movimentos organizacionais, que você vai pegar uma pessoa numa posição e passar para outra, que muitas vezes a pessoa está feliz onde ela está, são decisões que passam pelo RH, que a gente tem que tomar e que são difíceis, né? E que, às vezes, a gente tem que vestir ali o lado corporativo e entregar aquela mensagem, mas não deixar de ter consideração. Não é chegar e despejar o conteúdo, é você poder dar uma explicação, a pessoa poder entender, e você dar um apoio da maneira como você puder para aquele funcionário, para que ele também não saia arrasado de uma conversa. Então, vou dar um exemplo prático do que já aconteceu comigo. Já aconteceu de eu ter que desligar pessoas por movimentos organizacionais.
na minha vida antes de Google, no Google, etc. E profissionais que são bons. Então, às vezes, eu falo, gente, me passa o seu currículo, eu vou passar para a minha rede de contatos, eu vou passar para uma pessoa que já trabalhou comigo. Então, a gente tenta dar esses apoios assim, adjacentes, né? Assim, para trabalhar em RH, tem que gostar de gente. Não é que eu trabalho porque... Né? Tem que gostar de gente, cara. Todo mundo tem que gostar de gente. Não necessariamente. Todo humano tem que gostar de gente. Mas se você está em RH, tem que gostar de gente. As decisões que a gente toma, que são difíceis, são estratégicas, são sistêmicas, elas têm que partir, a maneira como a gente aconselha, tem que partir da perspectiva humana. Então, é lógico que considera um PNL, é lógico que considera o custo. Os custos de pessoas são 45%, 50% do custo total de qualquer empresa, no mínimo, em ano de lançamento, em ano de aquisição. Então, assim, não é somente a parte romântica de desenvolvimento humano que tem recursos humanos, mas, para aquilo que é mais sistêmico, cartesiano, pragmático, a perspectiva da nossa abordagem tem que ser humana. Tendo dito isso, as decisões, as comunicações das situações difíceis, como a Carol disse, pela perspectiva humana, se colocar no lugar do outro, transparência, o que mais que você disse? Empatia, escutar, preparar a conversa, e eu acho que não tem nenhuma outra receita que não seja, sempre que possível for, evitar surpresa. Então, se é uma questão de desempenho individual ou coletiva de um time, é que isso venha acompanhado de uma sequência de conversas, de suporte, de tentativas legítimas de reverter, porque a gente tem a tendência também de antecipar um desempenho que não vai ser corrigido, e a gente não é o melhor líder que a gente sabe ser nessa situação. Exato. A gente é mais eficiente como líder com os top talents, com os high potential. A gente é sempre melhor ali do que o problema que a gente tem que resolver do ponto de vista de gestão. É quase que uma forma da gente se proteger também. E então, acho que quanto mais difícil a situação for, mais a gente tem que se dedicar e evitar essa surpresa sendo possível. E de decisões difíceis, cara, aí tem muita. Não sei qual foi a mais difícil, mas teve uma sequência de fechamento de fábricas no Brasil que foi difícil de fazer quando estava na L'Oréal, e aí ajustar a ordem, a forma, o timing, isso foi complicado. O que fazer? A gente tinha acabado de comprar a Niel, então tinha algumas fábricas que tinham 5... Essa foi uma que me tirou algumas noites de sono. Nos Estados Unidos, na Novartis ainda, quando era uma função global, a gente tinha também comprado uma empresa e precisou fazer uma reestruturação. E a tendência que a gente tem a gente não... Um risco que a gente tem que a gente não considere esses colaboradores como sendo colaboradores nossos, sabe? Ainda é da adquirida, sabe? Da empresa adquirida. Sim. Então, acho que também é um cuidado que a gente tem que ter. E aí o resto das decisões difíceis são como o pai mesmo. Pessoal, e quais dicas vocês dariam? Aí tem uma pergunta aqui da Priscila Garcia de Brito. Quais dicas vocês dariam para alguém que está ocupando uma posição de liderança pela primeira vez? Ui, a pergunta é difícil. Priscila. Olha, eu acho que uma dica que eu sempre dou é a gente ter um mentor. Eu acho que ter um mentor é acessível para todo mundo, é muito benéfico, ajuda a criar referência, ajuda a debater. Quando a gente fala as coisas alto, quando a gente se expressa, a gente acaba racionalizando bem. Então, eu acho que conversar com as pessoas é muito saudável, com pessoas que já estiveram em posições de liderança é muito saudável, mas eu gosto muito do modelo de você ter um mentor ali para poder te ajudar, né? Te dar um coaching. Eu diria, como dica, permita-se errar. Né? Eu acho que não existe... A gente tem falado tanto de vulnerabilidade, de humano.
nenhum humano é perfeito, então ninguém será um líder perfeito. Não conheço a figura, acho que ela nunca vai existir. Então, né, permita-se errar, seja curioso, permita-se errar, mas desde que também você tenha o mesmo comprometimento em aprender. Aprender a ouvir, aprender a ligar os pontos, aprender a buscar informação quando necessário, como um mentor. Então, eu diria essas duas coisas. Eu reforço o escutar. Escuta. E entenda que assim, a liderança é uma ferramenta. O gestor é uma ferramenta. Então, permita e empodere o time a usar essa ferramenta. Assim. Sirva o time pelo qual você tem responsabilidade como líder. Essa é uma boa, de tirar o melhor dos outros, né? Tirar o potencial geral dessa equipe. Acho que essa é uma outra. Assim, entender o que cada um tem de melhor e tirar o melhor de cada um. E eu queria só amarrar essa pergunta com a última de decisões difíceis que a gente toma, que eu acho que o líder, ele todos os dias passa por isso também. Então, ser líder não significa você só dar notícia boa para o seu time. Não significa você só tomar decisões que vão agradar o seu time. O líder que é bonzinho, ele acaba sendo um líder medíocre, né? E em pouco tempo, o time começa a não respeitar esse líder. Então, o líder ele tem que tomar as melhores decisões para o time, para a empresa, né? Obviamente, não tomar as melhores decisões para si próprio, Sim. mas ele tem que comunicar notícias difíceis e notícias boas, né? Prestando muita atenção no como, gente. Eu falo que o como ele importa sempre muito mais do que o quê. É a maneira, né, que você faz. Outra pergunta, Aline. Quais dicas, essa eu achei muito legal. Quais dicas vocês dão a pessoas que estão liderando times de pessoas mais maduras e que têm alguma resistência à liderança de alguém mais jovem? Já passaram por isso? Eu já passei por isso. Muitas vezes. E aí? Segura a bronca. Primeiro, segura a bronca. Cara. É natural. É natural que exista essa situação quando algumas pessoas de potencial acabam tendo uma ascendência, ainda nesse modelo, né, hierarquizado, vertical, piramidal, sobre pessoas que têm mais idade. Hoje, eu acho que eu sou... Talvez pela primeira vez... não sou. Mas, enfim, eu sou um dos mais velhos do time que eu faço parte. Entenda o que a falta de maturidade de vida pode significar de ameaça para o time. Peça ajuda para que tenha mais maturidade e valorize a maturidade que essas pessoas podem trazer para o time. E acho que não tentar assumir uma experiência que não tem. É isso mesmo. A gente tem menos experiência que algumas pessoas das quais... Acho que legitimar a situação e tratar com transparência e saber fazer uso dessa experiência e da não experiência da melhor forma possível. É interessante que você falou de legitimar a situação, porque eu acredito nisso também. A situação está dada. Né? Não existe certo nem errado, existe um porquê que você está nessa posição e foi escolhido. Né? Então, eu sempre pensei nessa situação como numa situação de construção de uma parceria. Né? As relações hierárquicas elas já não funcionam, no longo prazo ela não funciona. Né? Então, as relações elas são construídas a partir de confiança e de parceria, de transparência. Então, sempre a minha forma de liderar com essa situação assumir essa posição, né? Entender que ela existe, que ela muitas vezes não é confortável para a equipe, mas valorizar o melhor de cada um através desse estabelecimento de parceria e de colaboração. Sempre levando em consideração que o sucesso, o meu sucesso, o sucesso de todo mundo, o sucesso da equipe e o sucesso do outro. Então, não existe um, né? O que existe é o todo. Exato. De uma maneira prática, eu passei por isso no começo da minha carreira. E, assim, foi muito difícil. Porque eu lembro a primeira vez que eu cheguei para dar um feedback para uma pessoa, e eu fui tão cuidadosa para dar o feedback que a pessoa saiu da reunião me pedindo aumento. Então, assim,
a gente erra muito e a gente aprende muito com isso. Mas eu acho que uma boa forma hoje em dia, tendo passado por outras situações, né, semelhantes, é você atribuir papéis ali dentro da equipe. Então, de uma forma prática, se eu pudesse dar um conselho, legitimar a situação, claro, né, eu acho que está ali e é como é, mas atribuir papéis para que aquelas pessoas se sintam relevantes também de uma outra maneira é muito importante, porque o ser humano ele vai se engajar quando ele vê o benefício dele se engajar. Então, as pessoas precisam entender qual é o benefício para elas ali, né? E essa atribuição de papéis dentro da dinâmica de trabalho pode ajudar muito. A gente fica pedindo dica, né? Porque a gente tenta acertar, né? Então, o problema é... A gente acerta, a gente erra, a gente vai errar. A gente vai errar. Então, para quem está começando agora, para os líderes mais... não sei se jovens, mas os com menos experiência como líderes, a gente vai errar, cara. E nós somos os nossos acertos e os nossos erros. E tem uma frase do Miles Davis, que falava para os músicos dele que o maior erro é não querer errar nunca. E que a nota só vai ser uma nota errada dependendo da próxima nota. E a gente vai ter muita chance na carreira de dar outras notas, de tocar outras notas. O time tem chance de dar uma nota seguinte que vai fazer com que algumas decisões, algumas situações que a gente lidera, que a gente executa como líderes, sejam acertos ou erros. E legitimar essa situação, legitimar a experiência, a falta de experiência, o erro, são parte desse processo. Mas eu posso complementar o seu pensamento? Porque eu concordo, mas eu gostaria de incluir, assim, desde que o erro seja uma forma de aprendizado, não o erro pelo erro. Sim. Né? Porque outro dia eu até falei, tem que o fail fast, né? Erre rápido, assim. E alguém me falou, não, a gente tem que aprender rápido, porque só o erro sem aprendizado também ele nos ajuda mais pouco. Não, agora, o erro com aprendizado, eu acho que ele tem um outro valor. Sem sombra. É o erro como fenômeno. Né? Assim, a gente castra demais o erro na nossa cultura e valoriza demais o nosso acerto. Demais. E o nosso acerto, que aprendizagem traz o acerto? E que aprendizagem traz o erro? O acerto é um check e a gente vai para o próximo. O erro, ele traz muita coisa que a gente, aí quando eu digo de legitimar, maqueia, não explora, esconde. Quantas reuniões a gente tem para falar de best practices, benchmark, e quão menos chance a gente tem de estudar os nossos erros. Quanto um departamento não compartilha com o outro um erro que fez no orçamento, no plano de marketing, o que quer que seja. Então, é exatamente o teu ponto. Assim, não é o erro, não pelo erro, mas o erro como um fenômeno. Não existe criatividade sem erro. Vou ler mais 2 comentários aqui. A Graciete Prates Ribeiro. Estou cursando gestão em recursos humanos e estou realmente muito impactada com o conteúdo aqui ministrado. Parabéns a todos vocês. Gratidão. Parabéns a vocês. Obrigada. Gratidão. Lucas Henrique do Nascimento. Que palestra excelente. Opa. Que palestra excelente. É a melhor palestra que eu já vi. Eu vi parabéns a todos e dê parabéns a todos. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado, Lucas. Amém. Obrigada. Muito obrigada. Boa. A gente está caminhando para o final. Eu queria perguntar para vocês, de fato, assim, altíssimo nível, né, a nossa conversa, no sentido de que a gente está claramente falando muito sobre as nossas próprias vulnerabilidades, de alguma forma, e eu acho que isso é fundamental para que a gente construa pontes, para que a gente mostre caminhos possíveis e alternativos para as pessoas. Mas eu queria fazer uma outra provocação, que provavelmente, quando vocês começaram a ser líderes, o foco principal, provavelmente vocês leram alguns livros sobre liderança, porque liderança é um tema bem sofisticado do ponto de vista da produção intelectual, né? Tem muito curso, a academia tem muito curso sobre liderança, tem muito livro sobre liderança e tal, e o foco ali ou era motivação, uma coisa um pouquinho mais superficial, dependendo do autor, é claro, e também uma questão mais técnica, né? Você tem que fazer assim, tem que falar desse jeito. Se você vai ter uma conversa difícil, são esses os aspectos a serem pensados e tal.
E a gente está, no momento, pensando muito mais agora, digamos assim, nas soft skills dos líderes, né? Na questão comportamental e tudo mais. Vocês acham que a gente está um pouquinho fora de equilíbrio, no sentido de que a gente está dando muito mais ênfase para a questão comportamental, das soft skills, falando de empatia? Porque, às vezes, eu acho assim, também a gente fala muito de empatia, de vulnerabilidade mesmo. São palavras que estão mais comuns agora, mas, às vezes, a gente deixa menos holofote nas questões práticas da liderança. Quer dizer, o dia a dia, na verdade, também é recheado de questões muito pragmáticas. Queria que vocês... É uma provocação só para que a gente pensasse um pouquinho nesse balanço entre as coisas. Posso começar? Claro. É uma pergunta difícil. Vou tentar, como a gente tem pouco tempo, vou tentar ser o mais sucinta possível. Eu acredito que o hard skill é dado. O resultado está dado. Uhum. O objetivo eu tenho que entregar. A equipe vai entregar da melhor forma possível. Né? Então, eu acredito que isso está sendo cada vez menos falado, porque talvez nem precise falar, porque isso é dado. Entendi. Sem isso, a empresa não vai acontecer, as coisas não vai ter transformação. Então, eu acredito muito que o hard skill a pessoa vai ter que ter para estar lá, ou a gente vai desenvolver. Né? É no soft que a diferença vai acontecer. É no soft que a criatividade vai acontecer. É no soft que a inovação vai acontecer. Perfeito. Perfeito. Exatamente isso. 100%. Eu acho que não se fala, porque é o que sempre se falou, né? Então, acho que agora a gente está falando do complemento a isso. O que eu acredito é que tem habilidades, sejam elas hard ou soft, que você consegue transferir de uma atividade para outra. Então, por exemplo, eu trabalhei 4 anos na área de vendas do Google. Eu sou engenheira, eu não fiz minha carreira em RH. Eu já gerenciei times em vendas, eu já gerenciei times em RH, mas a sua habilidade de liderança, quando eu entrei em vendas, eu não sabia nem o que era vender. Né? E o que me segurou ali? Alguns dos meus soft skills, até eu conseguir aprender qual era a dinâmica de vendas. Então, tem momentos da sua carreira em que você vai precisar fazer uso dos seus hard skills, tem momentos que você vai precisar fazer uso dos seus soft skills. Mas, sem dúvida, um não sobrevive sem o outro. Não é uma coisa ou outra. Perfeito. É uma coisa ou outra. Não acho que está desequilibrado. Acho que é necessário a gente ir muito mais a fundo para entender o humano do que a gente foi capaz até agora. Acho que está desequilibrado porque a gente ainda discute pouco, fala pouco, estuda pouco, considera pouco. E, de certa forma, eu acredito muito nessa evolução, a ascensão das mulheres em posição de liderança. Acho que quanto mais mulheres a gente tem, mais sensibilidade humana a gente tem, mais desafios ao modelo tradicional, verticalizado, monocentral, construído por homens, mais evolução a gente vê. E então, que, no final, significa melhores resultados para as empresas mais lucrativas. Né, que é o que a gente busca. Exato. Mas que isso não seja o ponto. O ponto é porque é moralmente correto ser feito. Também. Esse é o maior de todos. Fábio, super obrigado pela participação. Muito sucesso para você. Muito obrigado. Carol, também te agradeço demais por ter compartilhado seu conhecimento com a gente. Eu que agradeço a oportunidade por estar aqui com vocês hoje. E a Sara também. Super obrigado, Sara. Obrigada a todos. Foi uma grande aula. Foi mesmo, não foi, galera? Eu espero que vocês tenham curtido aí também. Quero deixar a dica para vocês acessarem aí na máscara, né, da nossa live. Vocês acessam a programação completa, vocês conseguem ver toda a grade que ainda temos hoje, algumas atividades. E, claro, amanhã, toda a sessão de mentoria. Vocês já podem se inscrever por lá e ficar ligados. Tem todos os mini currículos dos convidados. Tem a nossa área de patrocinadores. Afinal, sem eles, nós não estaríamos fazendo essa transmissão. E, claro, tem a sacola virtual também para vocês acompanharem e receberem os brindes virtuais que os nossos patrocinadores e a nossa organização preparou para vocês, tá bom? Mais uma vez, torço para que vocês tenham curtido, desejo um excelente final de tarde e continuem com a gente com a nossa programação.
Muito obrigado a todos os palestrantes, muito obrigado por tanta inspiração e conteúdo. Aliás, falando em conteúdo, você já conhece as palestras do encontro? São 10 palestras que nós temos durante todo o ano, trazendo temas relevantes para o mercado de recursos humanos. Acesse o RH para você, vá lá na aba Evento e saiba quais são as próximas que a gente vai ter, levando conhecimento para você. Vamos dar uma pausinha agora para o café, mas a gente volta rapidinho.